Isaías 64:4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus? Ele está trabalhando por você. Tudo que sonhamos está do outro lado de uma escolha corajosa. Por isso, tenha coragem de crer. Aí é que está o ponto. É a coragem de crer. Nós temos falado muito, quem só teme a Deus, não precisa temer mais nada, absolutamente nada. Para ter medo, é preciso perder totalmente a visão de quem Deus é. Uma pessoa, para ter medo, ele perdeu a visão de quem Deus é. É como se ele esquecesse ou não cresce em quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Em toda a Bíblia nós encontramos um Deus soberano que faz a diferença na vida daqueles que creem. Ele é único. Então isso tem que estar dentro de nós. Deus nunca cruza os braços, está sempre movimentando, trabalhando. Deus não cochila. Deus não dorme. Já parou para pensar o que é isso? Deus não cochila. Sabe, tem aquela madorninha assim, opa. Deus não cochila, Ele não dorme. Ele está sempre acordado. Então, quando Ele diz, não temas, é para não temer, né? Diga comigo, quem teme a Deus, diga, não teme mais nada. Então, se você teme a Deus, você não teme mais nada. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Diga comigo, toda ferramenta, quer dizer o quê? Toda arma preparada, diga comigo, contra mim, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isso é lindo, isso é poderoso. Nenhuma ação maligna prospera contra o povo de Deus. Diga isso, nenhuma ação maligna prospera contra o povo de Deus. Então nós não precisamos temer, nós encontramos paz, nós encontramos amor, honra, segurança, proteção, que tanto precisamos em Deus. Todo mundo fala assim, eu tenho potencial. Tem, todos nós temos. Ilimitado. Só que esse potencial tem que ser colocado em ação. Por quê? Eu disse o que é potencial. Potencial é matar o futuro, se não colocado em ação. Estou cheio de potencial, mas matei o futuro. Potencial é a capacidade encoberta. Está lá, tem potencial, mas a gente não vê. Tem. Poder represado. Tem um grande poder, mas está represado. Força sem utilização. Habilidades encobertas. Por isso que tem que sair para fora. Tem que fluir. Sucesso sem finalidade. Quantas coisas nós poderíamos, quantas ideias estão dentro e não conseguimos colocar para fora isso. Projetos, ideias, negócios. Dons adormecidos. Isso é potencial. Talvez tenha dons aí. Você sabe que tem uma coisa, recentemente, nós somos criados para pensar que o dos outros é melhor.
que os outros são mais capazes, que o que os outros fazem é melhor. E esse é um grande erro, porque nós precisamos acreditar no que nós fazemos, no que Deus deu a nós. Deus deu a nós, nós temos capacidades, nós temos dons, habilidades, talentos ocultos, poder latente. Diga comigo, aquilo que você pode fazer e ainda não fez. Isso é potencial. Pode fazer, mas não fez. É só o potencial. Onde você pode ir e ainda não foi. Quer dizer, onde você pode chegar, mas ainda não chegou. Quem você pode ser, mas ainda não é. Por isso que nós precisamos, depois eu falo, aquilo que você pode imaginar e ainda não imaginou, tudo isso é potencial. Sabe aquela coisa que diz assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não enxerguei isso antes? E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Lembra de Ismael quando estava lá no deserto, acabou a água, achou que ia morrer, e quando clamou a Deus, Deus abriu os olhos e enxergou a fonte que estava ali? Enxergou o poço que estava ali? Estava ali. Não diz que criou, abriu os olhos. Não foi criada a fonte, abriu os olhos. Os olhos foram abertos e enxergou o que não conseguia enxergar. Por isso nós precisamos orar. Buscar Deus, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando, me ajuda a colocar todo esse potencial que o Senhor colocou dentro de mim em ação. Me ajuda. A distância que você pode alcançar e ainda não alcançou. O que você pode ver e ainda não viu. Unge os meus olhos, Senhor. E quando eu falo de olhos, eu estou falando de olhos do entendimento. Você sabe que biblicamente tem olhos físicos, tem olhos da mente, olhos do entendimento. E olhos espirituais. Biblicamente. Tinha o cego fisicamente, mas tinha os cegos espiritualmente e os cegos de entendimento. Até Coríntios 4 fala do cego de entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento dos que não creem. É uma cegueira. O que você pode conquistar e ainda não conquistou, isso é potencial. Você pode conquistar, mas não conquistou. Tem potencial para isso. Assim, potencial é a soma de tudo que você é e que ainda não se manifestou. Está aí dentro. Está aí dentro. É um depósito esperando para ser liberado e estendido o máximo. Você é capaz de muito mais do que pensa. Diga assim, diga, eu sou capaz de muito mais do que eu penso, ou imagino, ou faço, ou sou neste momento. Você é. Você é. Muito mais do que você tem feito, do que você é nesse momento. Você é muito mais do que isso. Você é capaz de muito mais do que pensa, imagina, faz, neste momento. Precisa colocar em prática. Passa para mim aí. Potencial é como uma semente que se não for semeada, não passa de uma semente. É só a gente pensar assim, o que é o potencial? Quando você pega uma semente, aquela semente, ela tem um potencial para se tornar o quê? Mas enquanto semente é só potencial. Ela pode vir a ser uma grande árvore. Como ela pode vir a ser um grande pomar. Como ela pode vir a ser uma grande floresta.
ela pode, está ali, ela tem potencial para isso. Mas precisa ser semeada. Então, por isso que a Bíblia diz o seguinte, diga comigo, leia aqui comigo. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará mais uma vez, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala o seu nome. Diga, você fará proezas. Diga, você se esforçará e fará proezas. Sabe por quê? Porque você conhece a Deus, você sabe que Deus colocou algo poderoso dentro de você. Deus colocou dentro de você um pedaço dele. Deus colocou em você o Espírito dele. Então nós podemos fazer proezas. Em Deus faremos proezas. Diga comigo, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Ele pisará os nossos adversários, Ele. A coragem que nós já recebemos não é natural, diga comigo, é sobrenatural. Quando Deus fala, nós precisamos levar isso a sério. Quando Deus fala, nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Nós precisamos levar Deus a sério, a palavra de Deus a sério. Muitos repetem mensagens poderosas, mas não creem realmente nelas. Sabe aquela vozinha que vem assim, não sei se é para mim. Não sei se realmente eu acredito nisso. E como falamos, para ter medo, é preciso perder toda a noção, toda a visão de quem Deus é. E Deus é coragem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz. Diga comigo, e prosperará naquilo para que enviei. Você sabe que toda palavra que Deus libera, ela não volta sem atingir o propósito. Sabe por que eu presto muita atenção no que está saindo? Porque, na verdade, a palavra é para todos, mas ela não se cumpre na vida de todos. E por que ela não se cumpre na vida de todos? Ela é para todos, mas não se cumpre na vida de todos. Por quê? Porque é uma questão de fé. É uma questão de tomar posse. Ela é para todos. O cumprimento é para todos. Essa vida gloriosa, para aquilo que eu enviei, ela prosperará. É para prosperar na vida de todos. Mas por que ela não prospera na vida de todos? Porque não são todos que creem. Muitos, cada um vai apresentar a sua justificativa. O porquê. Por que não? Por que não é possível acontecer na minha vida? Por que não? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas limitações? As que eu imponho. Só. Mais nada. Então, a palavra de Deus, ela não volta sem atingir o propósito. Você sabe a que ela é comparada? Ela é comparada à chuva. A chuva, quando desce, ela não rega a terra? E ela não faz a terra prosperar? Sim ou não? E ela não volta para lá. Ela desceu, ela caiu, ela veio para poder regar e tornar a terra próspera. Ela não torna para lá. O Senhor diz, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela prosperará naquilo que enviei. E Deus tem prometido, é uma pergunta, né? Para você, o que Deus tem prometido para nós nesse momento? Quais são as palavras que Ele tem liberado para nós nesse momento? Tem uma pessoa falando.
onda de abundâncias, rios, mas olha a palavra, diga comigo, restituição, restauração, uma onda gigantesca de abundância. São as palavras que ele tem liberado. São palavras que elas não vão voltar vazias. Elas estão sendo enviadas para isso. Ela está sendo enviada para prosperar na vida do povo de Deus. Acontecimentos sobrenaturais, é o que Deus tem falado. Acontecimentos sobrenaturais. E isso é uma questão, peraí, já é meu, já foi liberado no mundo espiritual. Eu creio. Jesus falou, quando nós pedirmos algo, nós devemos crer que já recebemos. Leia aqui comigo, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, lê você. Creia que já então é tomar posse, é meu, é possuir, é confessar. Quando você confessa, você possui. É meu. Eu tomo posse dessa vida abençoada, próspera. Eu tomo posse desse faturamento, eu tomo posse desse crescimento, eu tomo posse do meu negócio, eu tomo posse da abundância sobre a minha vida, eu tomo posse das dívidas pagas, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus, eu sou um grande empresário. Eu estava descendo agora, eu estava ouvindo, que é isso que tem acontecido, né? Semana passada nós ouvimos alguns testemunhos, um falido, quebrado, totalmente endividado, cheio de cheque. Hoje, uma pessoa extremamente próspera, vivendo uma abundância gigantesca. Aí nós ouvimos um testemunho de uma ex-faxineira, e ele vigia noturno, e hoje empresários. Eu estava ouvindo agora, que vai testemunhar hoje à noite, um ex-pintor que é empresário hoje, faturando $500 mil. Um ex-pintor. Então, Deus levantando gente, sabe, os improváveis, os pequenos, capacitando. E aí o poder da palavra, né? O poder da palavra, orações que foram feitas, você vai ser conhecido, sua marca vai ser conhecido em todos os estados brasileiros, e hoje está. O poder da declaração, o poder do profetizar. Vamos nos lembrar do que o Senhor disse para Jeremias. O Senhor me deu esta palavra, esta mensagem, eu conheci. Diga comigo, eu conheci, antes de formá-lo, no ventre de sua mãe. Diga, antes de você nascer. Quer dizer então o quê? Vamos trazer para nós. Independente do contexto do teu nascimento, você não é um acidente. Independente do contexto do teu nascimento, você foi um projeto de Deus. Porque há quem diga que são milhões e milhões de espermatozoides. Concorda? Já viu aqueles videozinhos? Já viu? São milhões. E aí para pensar, milhões tentando para romper, milhões. Aí de repente Deus olha e fala assim, você, passa. Foi você. Senão tinha passado o outro. Não era para você estar aqui. Não é verdade? Olha que coisa estrondosa. Ah, mas como é que é? Tinha lá milhões competindo com você e de repente você passa. Ué, por que outro não passou? Não, Deus observou, está lá. Que nas imagens parece girino, né? Já viu girino? Não, não parece girino? Parece girino, está lá. Aí Deus olha e fala assim, você passa, é você que vai. E aí passou você. Então você não é um acidente. Você foi um projeto de Deus. Você é uma criação de Deus. Você foi criado. Deus
projetou você e capacitou. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus para entender, espera aí, Senhor, eu sei que eu tenho potencial, eu tenho dons aqui, eu tenho talentos aqui, eu preciso colocar isso para fora, me ajuda, porque é natural. Olha Jeremias, antes de você nascer eu o separei, eu o nomeei para ser profeta, ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano, não sou capaz de falar em teu nome. Diga comigo, sou jovem demais para isso. Ele disse, sou jovem demais. Moisés disse, eu sou gago, eu não sei falar. Manda outro, porque eu nunca fui bom para falar, não sei falar, tenho dificuldade de falar, manda outro para falar. O Senhor disse, não, é você. Abraão era velho demais, e para Deus não tem velho demais, para Deus não tem novo demais. Diga comigo, para Deus não tem velho demais e nem novo demais. Então não tem ninguém velho, ninguém novo. Não diga, sou jovem demais. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. Opa, não tenha medo do povo, eu estarei com você e o protegerei, eu, Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, diga comigo, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Autoridade para enfrentar nações e reinos. Autoridade, diga comigo, para arrancar, derrubar, para destruir e arrasar, e para edificar e plantar. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. É natural que os grandes desafios possam gerar aquele desconforto? É. Mas olha que coisa incrível que o Senhor está falando. Eles vão lutar contra você. Mas hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Como é que um homem pode enfrentar nações e reinos? Um homem. Eu te dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Diga comigo, para arrancar. Você vai arrancar o que você determinar. Diga comigo, para derrubar. Você vai derrubar o que você quiser. Diga comigo, para destruir. O que você determinar que será destruído, vai ser destruído. Diga, para arrasar. Para edificar. Você vai edificar o que você quiser edificar. E para plantar. Eu te dou autoridade para isso. Edificar e plantar o que você quiser. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, vejo um ramo de amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os planos de Deus são realizados através de quem? De nós. Através de nós. Por isso que nós precisamos entender o que somos, o que estamos fazendo aqui. E a forma mais clara para você entender o que você está fazendo aqui, o que eu e você estamos fazendo aqui, é você entender que nós somos simplesmente colonizadores da terra. Nós pertencemos ao reino dos céus.
Estamos aqui por um tempo para cumprir com um propósito, estabelecer a cultura do reino. A cultura do reino. Sabe o que é estabelecer a cultura do reino? Os costumes, o vocabulário, a língua, os hábitos. Isso é estabelecer a cultura do reino. E sabe como é que a gente começa isso? Em casa, no nosso negócio. Senão a gente fracassa. Esse é o grande propósito. E aí nós vamos ampliando. Nós aprendemos a falar a língua do reino, aprendemos os costumes do reino, aprendemos como tudo funciona. Nós trazemos essa cultura para cá. Você já imaginou como seria essa terra se nós não estivéssemos aqui, se não tivesse esse livro? Já imaginou o que seria isso aqui ou não? Não tem limites para o ser humano. Não há limites para o ser humano. O único livro que estabelece limites para o ser humano é isso aqui. Aonde ensina a não fazer mal ao próximo? Aqui. Aonde ensina a não roubar? Aqui. Aonde ensina você a não destruir a família do próximo? Aqui. Só aqui. Então, aonde ensina sobre uma vida plena, abundante? Aqui. Como é que eu sei? Espera aí. Não importa de que família eu vim, não importa os costumes da minha família, agora eu faço parte da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou da família de Deus. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias, Moisés, e aí eu poderia estender isso aqui, Gideão, né? Josué e tantos outros, se achavam incapazes. Todos eles se achavam incapazes daquela missão. Cada um apresentou suas justificativas para não serem as pessoas certas para o propósito de Deus. Para não ser as pessoas certas para o propósito de Deus. Mas eles eram. Exatamente porque tudo vem de Deus. E todos nós temos isso. Todos nós. Hoje eu falo para vocês o seguinte: vocês nos escutam falando aqui, ensinando para vocês, mas até quando eu recebi a unção, que eu fui ungido como pastor, eu não me sentia preparado para isso. Eu tive uma crise de choro brutal. E na minha crise de choro tinha duas razões. Duas. Por que eu chorei tanto? Primeiro, foi o peso da responsabilidade por não me sentir preparado para aquilo. Eu pensei comigo, mas eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu nem conheço profundamente a Bíblia. Pesou. Mas eu fiz igual esses homens. Eis-me aqui. Então, se o Senhor me chamou, se o Senhor me ungiu, agora me capacita. Que eu não vou pisar na unção. Diga assim comigo: eu não vou pisar na unção. Porque tem gente que pisa nela. Deus unge, capacita, e tem gente que pisa nela. Eu não vou pisar. Então agora eu vou correr, eu vou buscar e o Senhor vai me capacitar. E o segundo
era a gratidão. A segunda razão era a gratidão por Ele me chamar para algo e confiar algo tão especial nas minhas mãos. Eu falei, se o Senhor me escolheu e confiou isso, eu me senti grato, honrado. Então o meu choro tinha as duas motivações. As duas. E eu, eis-me aqui, Senhor. E graças a Deus, Deus foi capacitando, Deus foi dando unção. E você já deve ter ouvido aquela frase que Deus, Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os... Vou mudar para você. Os disponíveis. Os disponíveis, porque tem muita gente que não se coloca à disposição. Tem gente que não... ele não busca os capacitados, mas as pessoas disponíveis. Diz, eis-me aqui, pode contar comigo, Senhor. Ele ama pegar os improváveis. E a Bíblia mostra isso, né? Na verdade, a única coisa que Ele quer é o nosso coração aberto para a missão, a humildade e nos submetermos. Ele quer que você, Senhor, eu não me sinto capaz, mas eu sei que o Senhor capacita, me ajuda. Me dê força, me dê sabedoria, me dê discernimento, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a romper, me ajuda, Senhor, me ajuda. Como Ele vai guardar, como nós falamos hoje no Salmo 121, Ele guarda o teu pé para que você não tropece. Então não deixa eu tropeçar não, Senhor. Então, quanto mais vazios de tudo, incapazes aos olhos de todos, melhor. Assim ficará evidente a glória de Deus, né? Deus sempre buscará o pequeno fiel, porque quando Deus olha essas pessoas, quando nós olhamos essas pessoas que você fala assim, puxa vida, tem tudo para não ser nada. Está rompendo, vencendo, crescendo. Deus tem dado habilidades, dons, isso é poderoso, né? Então, Deus falou, eu envio, protejo, coloco as minhas palavras, dou a você autoridade e poder para realizar o impossível, para fazer proezas. É o que Deus estava falando com Jeremias. Vamos ler novamente aqui Daniel 11, diga comigo, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará, não exclui o esforço, não exclui o esforço, diga comigo, e fará proezas. Proezas é aquilo que você não faz naturalmente, querido, é aquilo que você faz de forma surpreendente, que vai além do normal, do natural, é o sobrenatural. Autoridade aqui é um poder sobrenatural para fazer o que não é natural e não é possível, isso é proezas. O Senhor disse, autoridade sobre as nações, reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir tudo que era mal e precisava ser tirado. E aí, no nosso caso, a mesma coisa, seja lá qual for o problema, se é problema financeiro, se é doença, se é miséria, se é barreira, tudo que é mal, nós temos poder sobre e autoridade sobre tudo isso. Todo poder do mal sendo destruído, arrancado, desapossado de territórios, de famílias, de empresas, autoridade para edificar, construir e fazer, diga comigo, tudo novo. Nós temos poder para isso. Agora nós precisamos fazer uso desse poder. Nós precisamos fazer uso desse poder. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu tenho poder, se eu tenho autoridade, eu vivo por fé. Hoje é segunda-feira, nós estamos numa reunião voltada para a vida profissional. Você ora pelo teu trabalho, você ora no teu trabalho, você unge o teu trabalho, você profetiza sobre o teu trabalho, você profetiza o número de pessoas, você profetiza o faturamento, você profetiza números de vendas, você profetiza o número de pessoas entrando, pelo menos
por dia, um número mínimo de pessoas entrando, concretizações, materializações, isso é fé. Você unge as cadeiras, unge as poltronas, unge a tua agenda, ora, profetiza sobre elas. Isso é fé, nós vivemos por fé. Ou eu deixo o acaso esperando para ver o que vai acontecer, se vai acontecer. Quando fala plantar uma nova semente que trará uma safra nova de bênçãos. Você está plantando semente. Alegria, saúde. Você sabe que Jesus disse assim, Jesus disse assim, Oséias, diga comigo, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Depois Mateus diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. No hebraico, conhecimento significa luz. Diga comigo, conhecimento significa luz. Ignorância, trevas. E aí, o termo luz, em aramaico e hebraico, também significa entendimento, conhecimento e revelação. O contrário, a falta de luz também é chamada de trevas, escuridão, que significa ignorância, falta de entendimento, falta de conhecimento. A falta de conhecimento, a falta de entendimento vai gerar trevas. O conhecimento vai gerar luz. O conhecimento traz luz. Espera aí, se eu conheço o meu Deus, se eu conheço o que o meu Deus faz, se eu conheço as obras do meu Deus, o que Ele fez, diga comigo, Ele faz de novo. É a palavra que tem que sair da tua boca, Ele faz de novo. Tudo que Ele fez, Ele faz de novo, vai fazer na minha vida. Atos 1 diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em toda parte e nos lugares mais distantes da terra, não importa onde você está. Poder. Receberão poder. Poder que destrava o potencial humano. Pois uma pessoa ele pode ter potencial, porém sem o poder de Deus, é um poder represado. É tudo aquilo que nós falamos ali sobre potencial. É só uma perspectiva de algo superior, mas não é a realização. Não é a realização. Tá, às vezes uma pessoa fala assim, o fulano tem um potencial tão grande, e aí? Isso eu acredito. Mas esse potencial está sendo canalizado para o quê? Quem está entendendo, por favor? E você tem muito potencial. Muito. Por isso que você precisa ignorar o que você ouve. Sempre vai ter alguém pertinho tentando matar esse potencial. Sempre vai ter alguém pertinho para dizer, e ainda que não tiver ninguém, o diabo vai sussurrar. Que você não pode, você não é tão capaz assim. Você não tem tanto talento assim, você não tem tanta habilidade assim. E tem. Tem, porque você tem graça. O Espírito de Deus, ele destrava o potencial humano. Tanto é que eu preguei recentemente sobre o Espírito de capacitação. O que aconteceu com o Espírito de capacitação? Cada um que o Espírito veio e tomou a vida dele, realizou coisas, proezas, né? Homens comuns, improváveis, por exemplo, que fizeram proezas, José, Moisés, Josué, Gideão, Jefité, Sansão, Davi, Salomão e tantos outros homens que fizeram proezas. Mas homens que o Espírito Santo
veio e tomou a vida desses homens de forma estrondosa, poderosa. Então nós podemos fazer proezas. Diga, eu posso. Diga, eu vou fazer proezas. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito e segura aí com você. O Senhor disse a Jeremias assim, ó: levante-se e prepare-se para agir. Diga essa palavra: levante-se e prepare-se para agir. Talvez seja a mesma palavra que Deus está falando com você hoje. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles. Sabe o que o medo faz? O Senhor disse assim: não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Poxa, eu estou te capacitando, estou te dando unção, estou te dando poder. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Diga comigo, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei. Diga, eu, Senhor, falei. Essa é uma mensagem para nós. Vão lutar? Vão. Vão prevalecer? Não. Vão lutar contra você? Vão. Vão prevalecer? Não. Não vão. Se ele cedesse para o medo ia voltar contra ele. Isso é muito forte, porque é o efeito rebote. Você sabe que medo e fé não caminham juntos, né? Sabe que os dois são totalmente opostos, um anula o outro. Deus, Ele falou a Jeremias, hoje, naquele dia, o Senhor estava dando unção, derramando de uma carga sobrenatural de poder. Poder e favor para Jeremias enfrentar e realizar a missão com sucesso. E eu acredito que Deus está derramando sobre nós, sobre a tua vida, essa carga de poder, de autoridade para fazer coisas poderosas. Segura no seu coração e feche seus olhos. Quando o Senhor fala, estava fortalecendo como uma cidade toda murada, como uma coluna de ferro, um muro de bronze. Jeremias teria proteção, a força. Era como uma cidade inteira cercada por muralhas. Uma coluna indestrutível, um muro feito de bronze. Nós não enxergamos, mas isso está ao nosso redor. Existe um mundo espiritual que está ao nosso redor. Ele enfrentaria gente poderosa, mais forte do que ele, gente difícil e dura. Seus desafios não seriam pequenos, mas foi munido e equipado de poder, assim como os seus, os meus, os nossos desafios não são pequenos, mas Deus nos mune de poder. Tudo que ele precisava e nós precisamos é enfrentar. E Deus, nos enfrentamentos, Deus provê. Deus provê. Deus provê força, Deus provê autoridade, Deus provê unção. Deus provê.
a Bíblia diz que nós somos como uma cidade iluminada sobre o monte. Nós somos o Jeremias de hoje. Deus não espera que cedamos para os obstáculos, os desafios, os assombros que há neste mundo. Não, Deus quer o seu povo com coragem, confiando. O poder foi dado a todos que nele creem. O Senhor espera que nós nos levantemos e realizemos a missão da nossa vida, aquilo que Ele tem conosco. Nós somos a esperança desse mundo caído, a resposta para os problemas desse mundo. Nós somos o sal que conserva, a luz que ilumina, o poder de Deus nessa terra. Nós somos a cidade iluminada sobre o monte, a candeia que não se pode esconder. Sabe a candeia que não tem como esconder, que vai brilhar? Sabe a cidade que não tem como ofuscar o brilho dela? Você é como essa cidade edificada sobre o monte. Temos a proteção dele e estamos seguros como uma cidade murada. Nós somos colunas fortes que sustentam este mundo, somos muros impenetráveis. Em Deus somos invencíveis. Diga comigo, diga: em Deus somos invencíveis. Diga: imbatíveis, imparáveis, mais que vencedores. Diga: já lutamos com a vitória. Você já luta com a vitória. Isaías 60 diz: levante-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Levante-se sobre a tua vida, reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações na terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Há trevas no mundo, mas sobre a tua vida a luz. Deus quer que você saiba disso. Há trevas escuras no mundo lá fora, mas sobre a tua vida resplandece a luz do Senhor. Acredite nisso. Levante-se. É a sua luz que vai trazer e fazer a diferença neste mundo caído. Tem trevas por toda parte, mas não na nossa vida. Na nossa vida a glória, na sua vida a glória, na sua casa a glória, no seu trabalho a glória. Sobre nós há a diferença que nada nem ninguém pode ofuscar, ninguém pode apagar essa luz, ninguém pode impedir essa luz de brilhar sobre a tua vida, de brilhar no teu negócio, de brilhar na tua empresa. Ninguém pode impedir. Acredite nisso. Você tem algo maior aí dentro de você, viu? Maria tinha algo maior do que ela dentro dela. Ela nos seus dias, com a certeza foi a improvável que gerou no seu útero o nosso Salvador. Tinha algo grande dentro dela, assim como Deus colocou algo grande dentro de você. Tem algo grande dentro de nós que precisa sair. Deus pegou a pequena fiel e exaltou de forma sobrenatural. No cântico de Maria, ela fala que o Senhor abençoa os que temem, dispersa os orgulhosos, derruba os grandes, levanta os humildes, sacia os famintos e despede de mãos vazias os que confiam no que é infalível, no que é falível. Quando ouviu que geraria um Salvador, ela perguntou: como eu vou fazer isso se eu sou virgem? Aí veio aquela resposta: como acontecerá isso
O anjo respondeu: pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Talvez é a mesma pergunta que você faz: como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir ir além? Como eu vou conseguir cumprir com o meu propósito? Como eu vou crescer? Como eu vou avançar? Eu quero que você abra a tua boca e diga assim: pelo poder do Espírito Santo. Diga: será pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo eu vou além. Pelo poder do Espírito Santo eu vou crescer. Pelo poder do Espírito Santo eu vou fazer proezas. Pelo poder do Espírito Santo eu vou avançar como nunca. Pelo poder do Espírito Santo eu vou superar e ultrapassar as expectativas, superar os limites. Pelo poder do Espírito Santo. Diga você: pelo poder do Espírito Santo eu sou capacitado. Pelo poder do Espírito Santo eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou explodir em crescimento. Pelo poder do Espírito Santo eu serei o melhor no que eu faço. Pelo poder do Espírito Santo eu terei ideias poderosas, criatividade, visão de negócio, visão de crescimento, visão de expansão. Pelo poder do Espírito Santo. Pare de falar que não é possível. O Espírito Santo descerá e te cobrirá, e você fará proezas. Você fará proezas, em nome do Senhor Jesus. Maria disse assim: que aconteça conforme a tua palavra. Foi a palavra de Maria para o anjo: que seja feito conforme a tua palavra. Ela creu, ela declarou, ela viveu a promessa. Tudo que você confessa, você possui. Tudo que você confessa, você possui. Então confesse, em nome do Senhor Jesus. Não deve se importar, não se importe com nada. Simplesmente confesse, confesse, confesse. Eu creio pelo poder do Espírito Santo. Eu vou além. Pelo poder do Espírito Santo eu vou crescer como nunca. Pelo poder do Espírito Santo eu realizarei proezas. Eu vou fazer proezas. O Senhor tira da humilhação quando não desistimos de confiar nele. Eu creio que o Senhor está neste dia mudando quadros consideráveis e irreversíveis. Acredite, Deus está mudando quadros considerados irreversíveis. Pode parecer que não dá mais, pode parecer que não dá tempo. Zacarias achou que não podia mais gerar filhos. Ele acreditou que era algo sem nenhuma condição. Mas, pelo poder do Espírito Santo, vai acontecer. Mudanças incríveis vai acontecer. O que você precisa fazer? Crer. Lucas 1,37 diz: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E a mesma coisa diz que nada ou tudo é possível àquele que crê. Então diga: pelo poder do Espírito Santo é agora que eu vou crescer. Pelo poder do Espírito Santo, chegou a hora de promessas antigas se cumprirem na sua vida. Promessas antigas vão se cumprir. É tempo de glória. É tempo de fazermos o que sempre pensamos ser impossível. E nós vamos fazer pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Se você estiver aí perguntando: mas como? A resposta é: pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo vai acontecer. Promessas antigas vão se cumprir. Promessas, sonhos antigos vão se materializar pelo poder do Espírito Santo. Não tem velho demais, não tem jovem demais. Vai acontecer. Isaías 51 diz: ouça-me todos que procuram justiça.
Você está procurando justiça? Todos que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. Está entendendo ou não? Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas se tornou uma grande nação, porque eu o abençoei. Sabe aquilo que era pequenininho, que era o improvável do improvável, se tornou uma nação gigantesca. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como Éden. Seu deserto florescerá como Éden. Ou seja, no deserto vai nascer um grande jardim como Éden. Sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. É para você. Desperta, desperta, ó Senhor. Veste-se de força. Move o teu braço poderoso. Levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje? Aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar, para que o seu povo atravessasse. Ele não é o mesmo hoje? Sim ou não? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão e entrarão em Sião cantando, coroados de alegria, alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles se encherão de alegria e de exultação. É isso que Deus tem para você. Chega, tristeza vai desaparecer. Deus vai encher o teu coração de alegria. Sim, sou eu quem os consola. Porque então temem simples mortais, que murcham como capim e desaparece? Deus não quer que você tema nada nem ninguém, tema Ele, somente a Ele. Vocês, porém, se esqueceram do seu Criador, do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira de seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve, todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome e morte não serão o seu destino. Deus não tem nada disso para você. Não tem prisão, não tem fome, ou seja, não tem escassez, não tem morte. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca e escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei os alicerces da terra. Sou eu quem diz a Israel: tu és o meu povo. Essa é a palavra do Senhor para você.
Com seus olhos fechados, Deus quer você na linha de frente, agindo com coragem sobrenatural. Assim como Jeremias foi levantado com grande poder e não acreditava ser capaz, Zacarias, apesar de ter pedido, duvidou que ainda seria possível viver aquele milagre, e viveu, porque a promessa não falha. A coragem que Ele nos dá é sobrenatural, é pelo poder do Espírito Santo. Deus está nos enviando para grandes operações, grandes realizações. É preciso se levantar e ocupar com autoridade o lugar que é seu. O lugar que é seu. Não há tempo a perder com distrações, nem com emocionalismos. Haja neste mundo com expressão de grande poder, coragem sobrenatural. Coragem sobrenatural é pelo poder do Espírito Santo. E eu quero que você levante as suas mãos e receba o espírito de coragem agora. Receba essa unção de força, de poder. Receba a unção de coragem para se levantar com força, porque Deus tem muito mais para você. Viu? Deus tem muito mais para você. Você não é jovem demais e você não é velho demais. Viu? Você não é mulher, você não é homem, não importa o que você é. Deus o reveste com o poder do Espírito Santo para que você possa ir além. Um povo que conhece o seu Deus fará proezas. Então saia daqui hoje crendo e declarando: em Deus eu farei proezas, 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 porque Ele derrama desta unção sobre a tua vida, Ele derrama desse Espírito sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja tomado por essa unção, seja tomado por esse poder, e se levante e vá para o mês de agosto poderoso, vai para o mês de agosto extraordinário, porque o mês de agosto será incrível, o mês de agosto será surpreendente, o mês de agosto será sobrenatural, o mês de agosto será um mês de muito gosto, de grandes realizações, operações, de grandes milagres, de grande abundância, de grande prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus e profetizo sobre a tua vida: o mês de agosto será estrondoso, poderoso, glorioso, incrível, sobrenatural. É o que eu declaro sobre a tua vida. Receba essa unção, receba esse poder em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Diga: é pelo poder do Espírito. Diga: eu saio daqui hoje, eu entro no mês de agosto para realizar proezas pelo poder do Espírito Santo que está na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?